Fala, povo, boa noite, tudo bom? Domingo à noite, esfriou. E como de praxe, vez ou outra, eu retorno aqui para deixar algumas sugestões de leituras. E eu acabei de encerrar uma obra de não ficção e eu queria deixar a recomendação aqui. Aliás, cuja dica me chegou por um meio um tanto curioso, mas eu deixo essa história mais para o final do vídeo. E eu acabei de encerrar a leitura de Latim em Pó, subtítulo Um Passeio pela Formação do Nosso Português, obra escrita por Caetano Galindo, e como o próprio título e subtítulo já induzem de forma um tanto autoexplicativa, trata-se de uma obra de não ficção que aborda a história da formação da língua portuguesa no tempo e no espaço, basicamente um estudo da ciência linguística da formação da língua portuguesa ao longo do tempo e mapeando todo o território do globo onde a nosso tão belo idioma se espraiou, né, se disseminou, aqui no melhor dos sentidos. E a obra não foca exclusivamente na formação do português brasileiro, mas aborda historicamente toda a sua gênese, a sua disseminação pelo mundo, até chegar aqui no Brasil a partir do momento da colonização, solapando inclusive toda a sociedade, toda a cultura, toda a riqueza do patrimônio cultural e imaterial que já existia aqui na América de forma um tanto consolidada pelos povos originários, né? De descobrimento ou descoberta não teve nada. Isso daí é narrativa eurocêntrica, né? Mas um debate para um aprofundamento num outro momento, e que também a obra enfrenta, a obra joga a luz em cima disso, joga um holofote sobre essa problemática de forma um tanto crítica e lúcida, né? Então, o trabalho começa com o estudo do latim, algo que está umbilicalmente imbricado com o Império Romano, com os tentáculos de sua expansão e a forma como isso foi levando o latim ao longo do território da Europa, enfim, na dominação do mundo, e o quanto a partir disso as derivações foram também alcançando diversos territórios, derivações do latim, como por exemplo a língua portuguesa, que é o foco da análise desse trabalho. Então ele começa falando da expansão do território do Império Romano, a levada, né, a condução do latim a outros territórios e como esse processo um tanto transversal, um tanto não linear, foi se derivando em outros idiomas de origem latina, como a língua portuguesa. Então ele vai falar, né, o caminho feito pelo Império Romano em direção às Índias, lá para o Oriente, depois também ao Ocidente, a Península Ibérica, perdão, onde com o tempo houve a formação basicamente de duas línguas na Península Ibérica, espanhol e português, a invasão ou a ocupação do sul da Península Ibérica, do sul do litoral da Espanha pelos árabes, o quanto isso influenciou no latim e nas línguas subsequentes a partir dessa ocupação árabe, que depois foi retirada pelos mouros, salvo engano, enfim, foi retirada do espaço da Península Ibérica, mas já havia deixado ali toda a sua influência, toda a sua marca, e o quanto isso também impactou nas línguas que foram se fundindo a partir de todos esses contatos, vez ou outra belicosos, vez ou outra não. As línguas, as palavras inclusive com prefixo al ou algodão, com origem arábica. A gente nem imagina muitas vezes o mosaico de influências que a partir do qual florescem os idiomas do mundo, inclusive o português. E esse livro traz uma visão muito ampla, muito categórica sobre tudo isso. É um trabalho que fala num aspecto de voo panorâmico, então ele tenta mapear uma ampla gama, um amplo repertório de assuntos no tempo e no espaço, então ele se aprofunda dentro daquilo que é cabível, daquilo que é pertinente, dentro de um objetivo um tanto arrojado e um tanto extenso, então não é uma obra que verticaliza de forma extremamente aprofundada pontos específicos, ele mapeia de forma panorâmica aquilo que é o objetivo da obra, mas o faz excelentemente. E aí ele vai falando da formação da língua portuguesa a partir do latim, como isso foi chegando ao mundo, vai falar
também o meio pelos quais os povos originários chegaram à América, a partir do, do lado oriental da Rússia, a partir da ponte de Beringer, né, até por meio do qual eles chegaram a Alasca e depois foram povoando a América. E aí os povos originários se instalaram aqui com toda a sua cultura, com toda a sua linguagem, com todos os seus hábitos, até que foram solapados pela chegada do homem branco europeu, com as suas imposições, né, culturais, religiosas e linguísticas, né? E muito se diz, e aqui o autor deixa muito claro, que o nosso português é um português influenciado pelas línguas indígenas e pelas línguas africanas, a partir da prisão e da trazida dos negros em estado de escravização ao Brasil, naquela forma violenta, naquela forma tirânica com que aconteceu, né? Mas, na verdade, não houve uma mera influência. Há quem diga, o próprio autor sustenta isso, que esse mosaico de influências fez com que o português trazido de Portugal, que já era um português um tanto metamorfoseado pelas influências históricas que ele foi recebendo ao longo do tempo, esse português acabou incorporando regras no léxico, palavras, construções e regras que não apenas eram influenciadas pela linguagem e pelos modos dos povos originários e dos africanos, como, na verdade, tudo se somou numa mescla só, formando talvez um terceiro idioma que ele arrisca dizer que em algum momento possa ser chamado, inclusive, de português brasileiro ou até mesmo de brasileiro, o nosso idioma oficial. Aliás, prova disso talvez seja o fato de que hoje não é tão fácil estabelecer uma comunicação falada com alguém de Portugal, dada a distinção, a autonomia com que os idiomas foram se separando e se formando, né? Nosso português aqui, então, muito influenciado, aliás, muito influenciado não, acabei de falar, ao qual se incorporou em processos transversais, como ele diz, nada é linear, influências árabes, né, como já chegaram aqui essas influências, com o português aqui já processado em pó, e as regras, os hábitos, os costumes das línguas originárias, tantas e tão múltiplas, e das línguas africanas. Ele vai falar das línguas gerais que vigoraram aqui, aquela mais ao sudeste, aquela mais ao nordeste, até que tudo isso se transformou num idioma oficial da língua portuguesa com a colonização. Mais um português, um latim em pó, que também sofreu mutações, e um português em pó. E ele também vai questionar muito a situação da norma culta. Ele diz que norma culta, na verdade, é uma convenção, muitas vezes feita a convenção por uma elite branca, por exemplo, filhos de brancos, elite brasileira, levada a estudos lá em Portugal, nas grandes universidades, para trazer aqui os hábitos, os costumes, inclusive, de regras lexicais de Portugal, né? E a norma culta nada mais é do que a convenção de regras específicas para fins de escolarização, que talvez tenham aí em si o componente de criar abismos, criar distinções para identificar quem é oculto e quem não é, e quem é inculto, a partir do domínio das normas cultas ou uso das normas incultas por meio de convenções que uma pequena elite acaba tendo acesso, né? Então, acaba sendo até uma forma de estigmatização, muitas vezes a imposição do uso da norma culta em toda e qualquer situação, às vezes até um tanto inacessíveis, porque não tem muita lógica. Tantas vezes a norma culta, ela vai destoar daquilo que é a realidade falada, né? Ele não, evidentemente, sustenta que uma pessoa tenha que usar a norma culta a todo momento, que ele tenha que usar a linguagem coloquial a todo momento, em todo contexto. Ele até deixa muito claro que o uso da norma culta abre muitas e muitas portas, mas ele questiona a possível estigmatização de se impor uma norma culta que é acessível a poucos, e exigir norma culta, inclusive, em contextos em que a oralidade permite que outras construções possam prevalecer. Ele questiona, por exemplo, até mesmo essa estigmatização, muitas vezes, de o uso de um sujeito no plural e o verbo no singular. Eles vai. E aí, realmente, arranha
a audição, mas ele dá um exemplo muito preciso. Em inglês, eles vão, they go, né? O sujeito fica no plural e o verbo no singular, ou seja, quem identifica o plural do verbo é o sujeito, não precisamos de nenhuma outra conformação, porque basta colocar o sujeito no plural que a gente já entende que a frase está no plural, a partir do sujeito. O que eu achei uma ideia muito interessante, e ele pegou o precedente da língua inglesa, ele falou também que na francesa é assim, em algumas outras. E isso é um processo para tentar, de alguma forma, facilitar a comunicação falada, escrita, e até a compreensão, diminuindo o número de regras que muitas vezes tem feitio, talvez ornamental apenas, mas como processo evolutivo da língua por meio da dinamicidade, não sei se existe essa palavra, mas do caráter dinâmico de uma sociedade, a gente tem que estar aberto a pensar em modificações e distinções a partir do momento em que a sociedade, enquanto tal, e detentora por si da língua portuguesa, vai entendendo que essas adaptações são necessárias, né? Então, a língua portuguesa é de todos nós, não apenas de um só, e não apenas de uma pequena elite que quer convencionar o que é norma escolar culta, né? Então é isso. E recomendo muito a leitura dessa obra. Ele vai dando exemplos de várias palavras que têm origem no dialeto africano, no dialeto dos povos originários, no latim, no português de Portugal e assim por diante. E o quanto isso forma o mosaico que talvez hoje já torne autônoma a língua portuguesa do Brasil, que em algum momento talvez a gente chame de língua brasileira. Aliás, ele fala até que em alguns documentos oficiais nem se fala mais em português, português do Brasil, fala-se apenas em idioma oficial. Qual é esse? Talvez não seja o maior dos problemas resolver agora, mas entender que o que a gente tem aqui hoje seja uma língua própria com alguma semelhança ao português, e não um português influenciado por outras, mas o português influenciando essa língua nossa e sendo apenas mais um componente desse mosaico tão extenso de influências que a gente tem aqui para a formação da nossa língua tão autônoma e tão bela, na minha concepção, língua portuguesa pela qual sou tão apaixonado. E a história como esse livro chegou até mim, vou contar muito brevemente, que esse vídeo está bastante longo já. Eu estive num evento de heavy metal esse ano, no Bangers Open Air, e eu me hospedei num hotel bastante longe, na verdade, e eu, no outro dia, fui tomar café da manhã, perdi hora, olha só, né, perdi hora, e não ia descer com a camiseta do festival, não é essa, tá? Mas acabei descendo, e ali tinha um rapaz que tinha ido no festival, e ele não estava com a roupa do festival, mas ele viu que eu estava, ele puxou conversa, e assim, fazendo uma história um tanto mais longa, aqui mais curta, o papo começou a partir de música, a partir do festival em si, evoluiu para música em geral, de alguma forma, pelos pontos que a gente foi juntando na conversa, virou literatura, depois virou direito, e eu descobri que esse rapaz é servidor público do mesmo cargo, da mesma função que as minhas, que os meus, né, cargo e função meus, só que em outro estado da federação. Mas a gente é colega de função pública. Aí a gente começou uma amizade que perdura até hoje, inclusive, tá? E ele é um leitor ávido, a esposa dele também, e especialmente de Saramago, né? Então a língua portuguesa aí, e ele sabendo do minha predileção pela língua portuguesa, ele recentemente me recomendou essa obra e eu não me arrependi da leitura. Gostei realmente muito, muito mesmo. Há 2 podcasts que o Caetano Galindo participou recentemente, um da Rádio Companhia, o outro me fugiu o nome do podcast, mas eu recomendo que vocês procurem um pouco ele falando sobre a língua portuguesa em geral, especificamente de latim em pó, e leiam a obra porque ela é realmente muito boa, muito informativa e muito agradável de se ler. Latim em pó. É isso aí, povo. Valeu, obrigado pela atenção para quem chegou até aqui e uma ótima noite.